Capítulo 14 do livro de Atos diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunha à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaiona, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja,
e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiam-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O capítulo 14 vai falar sobre a perseverança dos discípulos. Os discípulos, eles eram subjugados pelos homens e eles queriam insultar eles e apedrejarem, porque eles pregavam o evangelho. E quando a multidão da cidade viam o que eles estavam fazendo, eles faziam um motim para prejudicar os apóstolos. Os apóstolos, eles não desistiam de falar. Eles não desistiam de liberar cura, libertação, salvação. Os apóstolos eram usados e ousados diante da palavra de Deus para liberar aqueles que estavam aprisionados, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam esquecidos, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Porque Jesus assim ensinou para eles. Porque Jesus veio para aqueles pecadores que muitos deixam de lado, que muitos deixam desapercebidos, porque cometeram erros, porque caíram e fracassaram. E quantas vezes somos assim? Quantas vezes nós olhamos e observamos aqueles que necessitam da nossa ajuda, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de algo que dentro de nós existe possibilidade de ajudar. E quantas vezes nós não conseguimos ajudar, porque as pessoas muitas vezes não querem. Mas Paulo olhou para aquele coxo e viu o desejo dele de ser curado, e viu o desejo dele de ser libertado. Então Paulo, com a sua palavra, com a sua voz, através do Espírito Santo de Deus, através do evangelho que Jesus ensinou, liberou uma palavra de cura e aquele coxo começou a andar. Então hoje, o Senhor ele quer falar comigo e com você, que pela nossa boca nós podemos profetizar bênçãos para as pessoas. Através da nossa vida, nós podemos ser canal e instrumentos de Deus para abençoar. Será que hoje nós já profetizamos cura, libertação, salvação? Será que hoje nós já estendemos a mão àqueles que vêm pedir para nós uma cura, uma libertação? Será que é isso que as pessoas precisam? O que as pessoas precisam, elas vão buscar em nós. O que você tem para dar é muito grandioso, porque dentro de você habita o Espírito Santo. E não importa o que você fez, porque Deus escolhe para capacitar. Paulo, ele perseguia, ele era perseguidor. Talvez você seja um perseguidor de pessoas. Talvez você seja um perseguidor, um julgador de pessoas. E talvez hoje Deus queira te fazer assim como Paulo, um abençoador. Paulo aprisionava a igreja, hoje ele liberta a igreja. Paulo, ele caluniava sobre a igreja, hoje ele cura a igreja. E é assim que Deus vai fazer comigo e com você. Deus vai fazer com que as nossas vidas sejam capacitadas para liberar cura, para liberar transformação, salvação, libertação no nome do Senhor Jesus. Porque é no nome do Senhor Jesus que nós podemos todas as coisas. No nome de Jesus nós podemos libertar. No nome de Jesus nós podemos profetizar. E assim como os discípulos profetizavam a cura, eles levavam em si a cura e a libertação.
Muitos serão chamados para esse ministério. Que você possa se levantar hoje com ousadia da palavra. Que você possa ser assim como discípulo, levar bênção na sua boca, levar vitória. Que tudo aquilo que você prendeu, que você possa liberar cura, que você possa liberar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de salvação, palavras de libertação. Hoje é o dia de falar palavras de bênção. Hoje é o dia de falar palavras de vitória. Hoje é o dia de falar palavras que edificam e que não destroem. Quantas vezes temos destruído, quantas vezes temos matado vidas, mas o Senhor quer nos usar para abençoar. Então nós vamos orar neste momento. Eu te convido a você refletir e pensar em alguém que está numa situação de aprisionamento. Pense e reflita em alguém que está preso, às vezes por uma palavra que você falou, às vezes por uma atitude que você teve, às vezes por algo que você falou impensado. Que você libere essa pessoa hoje através da sua boca, através das palavras de bênção. Feche os seus olhos aonde você está e reflita em seu coração o que você pode falar inverso daquilo que você fazia. Assim como Paulo perseguia, nós muitas vezes perseguimos os nossos irmãos, mas hoje nós vamos liberar esses irmãos que estão aprisionados pelas nossas palavras. Senhor Deus e Pai, nós nos apresentamos diante de Ti porque sabemos que somos falhos e pecadores. Sabemos que muitas vezes fazemos coisas inconscientemente, Pai, mas nos traz a consciência daquilo que nós precisamos fazer. Quantas vezes, Pai, falamos palavras ruins, palavras de maldição, palavras de aprisionamento, aqueles, Pai, que não merecem, aqueles, Pai, que não nos fizeram nada, aqueles, Pai, a quem o Senhor os ama. Então que o Senhor, Pai, venha retirar do mundo espiritual todas as palavras de maldição, todas as palavras, Pai, que foram ditas, Senhor, sem pensar, todas as palavras que nós impulsionamos, Pai, para talvez cuidar, talvez livrar, mas quando nós colocamos a nossa mão, Senhor, nós destruímos. Então nós queremos te pedir perdão. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos libere o perdão nesse momento. E por isso nós queremos abençoar. Nós queremos, Senhor, colocar na vida dessas pessoas em que nós profetizamos, Senhor, coisas ruins, coisas boas, Senhor, para elas, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa dar visões espirituais, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa dar respostas, Senhor, que o Senhor possa tirar de toda cadeia, de toda prisão. Nós libertamos, Senhor, essas pessoas de cativeiro. Nós libertamos, Senhor, essas pessoas, Senhor, de toda amarração demoníaca. Nós libertamos, Senhor, essa pessoa no nome de Jesus, Pai, quer aonde seja que ela esteja. Aonde quer, Pai, que as pessoas, Senhor, que nós amarramos, Senhor, sejam desfeitos, Pai, em nome de Jesus. Com a nossa boca muitas vezes amaldiçoamos, mas com a nossa boca nós vamos bendizer, nós vamos abençoar, nós vamos curar, nós vamos libertar, porque assim o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para sermos discípulos, o Senhor nos chama para ser igreja de Cristo, sermos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, purificar. Que o Senhor venha retirar, Pai, essas palavras de maldição, palavras errôneas, palavras mentirosas, palavras, Senhor, de impureza, palavras, Senhor, que não fazem parte, Senhor, do nosso vocabulário cristão. Que o Senhor possa colocar em nossos lábios palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de salvação, palavras, Senhor, que possam edificar. Vem, Senhor, vem curar, Senhor, as feridas. Vem tratar, Senhor, as feridas, Pai. Venha, Senhor, através das nossas vozes, Pai, purificar, restaurar, construir, edificar. E que todas as bênçãos, Senhor, possam alcançar. Livra dos inimigos, Senhor. Livra de toda seta. Livra, Senhor, das armadilhas de Satanás. Livra, Senhor, protege. Libera, Senhor, virtude, Senhor, libera, Senhor.
a sua força, a sua palavra. Libera, Senhor, liberamos no mundo espiritual, Pai. Derrubamos todas as armadilhas de Satanás contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, contra os nossos, Senhor. Contra a nossa casa, Pai. Nós liberamos, Pai. Vem com teu poder, vem com a tua glória, vem, Pai. Livra-nos, Senhor, enche mais da sua palavra, enche mais, Senhor, da tua presença, enche-nos, Senhor, da tua vitória, Senhor, das suas bênçãos, para que possamos te louvar, glorificar, engrandecer o seu nome. Oh, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossas dificuldades, as nossas aflições, Pai. Perdoa-nos, Senhor, e nos capacita cada dia mais, Pai. Capacita-nos, Senhor, e nos orienta qual o caminho que nós devemos seguir. Se prejudicamos alguém, Senhor, se ferimos almas, Pai, que o Senhor venha nos perdoar. Se ferimos os seus mandamentos, Senhor, o Senhor venha nos ensinar, venha nos capacitar, venha nos ungir, Senhor, venha nos preparar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que ouve, Senhor, os nossos corações. O Senhor vê as nossas feridas, o Senhor vê a nossa queda, o Senhor vê os nossos pecados e não tem como fugir do Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos desde esse momento, no nome do seu Filho Jesus, o qual o Senhor entregou por nossas vidas, por nossas almas, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos resgatar, que o Senhor venha nos livrar para a honra e glória do teu nome. Amém. Que você seja abençoado, abençoada com essa palavra. Que o Senhor possa edificar a sua vida e construir um futuro de paz, um futuro de bênção para a sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.